Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Bolada Cast no ar. Nós ficamos um tempinho ausente. E aí agora chegou, nós estamos no final do mês de junho. E ficamos pensando, né? No Dia dos Namorados, nós não quisemos gravar porque eu tinha largado na semana anterior um episódio sobre a nossa história do relacionamento. E aí, agora, ao fim do mês, um assunto que seria pertinente para falar, né, seria o São João. Só que esse ano, né, por conta da quarentena, nós não poderemos comemorar essa data que eu amo tanto. Eu adoro tomar um quentão, pular uma fogueira, né, vestir de caipira. Então, eu e o meu convidado Bico, que está aqui ao meu lado, pensamos que a gente poderia falar sobre um assunto que é o que tem nos ajudado muito na quarentena aí, que nós temos gastado bastante tempo com isso, que são jogos. Mas aí nós vamos fazer uma linha do tempo de como os jogos entraram na nossa vida. Então, pode entrar, Bico. Oi, pessoal. Um tema que eu gosto muito que são jogos, né? Games, de forma geral. Amo. Então vamos lá, Bruna. Eu acho que eu poderia começar falando literalmente do primeiro contato que a gente teve com jogos eletrônicos, que foi aquele 1001, Ah, que é o eu conhecia por minigame. minigame, isso Sim, mesmo. minigame. Tinha uns nomes diferentes, realmente. É que na embalagem dele dizia 1001, né? Nem Por tinha isso que eu mil lembro. jogo naquilo. Claro que não, Exceto né? mil Nunca. fases, talvez. Sempre tinha aqueles de encaixar e uns bichinhos, que Sim. parece o joguinho do Google, aquele do dinossaurinho. A estrutura gráfica era semelhante. A estrutura né? gráfica era aquilo ali, aqueles Tinha quadradinhos. até Fórmula 1 naquele joguinho. Eu Meu jogava. Deus, é verdade. Ah, Eu acho que esse foi o primeiro contato, né? Foi. E lá em casa era bastante incentivada. Pelo menos esse contato, né? Esse primeiro contato, porque a mãe comprava pra nós. No caso, comprava pra mim, né? Que eu gostava mais. E ela também acabava jogando bastante o minigame que eu tinha. Joguei por muito tempo. Não lembro quando eu parei de jogar, deu certo quando os joguinhos pararam de ter graça, né? Talvez. Deve ser, porque daí eu acho que fica tanto tempo jogando É aquilo. que- Eu lembro que estragava muito esses aparelhinhos. A pilha era muito rápida, os botão iam muito rápido. Sem contar que eram joguinhos bem simples, né? Sim. Tipo, não eram jogos tão legais assim. E outra coisa que eu tive na minha infância foi o Tamagotchi. Que é tudo bem China, né? A gente comprava nos R$1,99 essas coisas. E é cuidar de um bichinho, não deixa de ser um jogo, né? Mas aí, passando para consoles. O primeiro console, tanto meu quanto teu, foi o Super Nintendo. Sim. E aí, como é que foi essa experiência pra ti? Ah, antes eu tive o contato com o Dynavision, né? Não cheguei a ter. Na verdade, eu até tenho um lá em casa, lá desmontado, mas eu não cheguei a jogar. Tipo, eu comprei, é meu, tal, na minha casa. Mas eu jogava bastante na casa do meu amigo, o Dynavision. Mas o Super Nintendo, que na verdade a gente acabou comprando, era dele, né? Ele vendeu quando ele teve o PlayStation 1, pra te ver. Eu tive o Super Nintendo quando já tinha lançado até o PlayStation 1, né? Ou seja, não era um console da geração já. Ai, E essa é uma característica minha e tua, né? né? Porque nós não tivemos os consoles na época. Eu Nós... tive, na verdade, o PlayStation 2. Isso, tu Mas sim. bem no finalzinho já. Logo Sim. já tinha lançado o 3, mas tipo assim, era bem no final e os preços estavam bem mais baixos. Sim. Mas o Nintendo, mesmo a gente já nascendo na geração dele, a gente aproveitou bastante. Na época tinha aquele sistema de locação, né? Então, quase todas as nossas semanas a gente ia lá pegar algumas fitas. Só que tinha algumas manhas, né? Não sei se tu lembra de soprar a fita do Nintendo. Sim, Babava tudo aquilo, mas imagina. Não sei da onde que tiraram isso. E pior que é uma coisa meio que universal. Qualquer pessoa que tu conversa teve um Super Nintendo, todo mundo soprava a fita. Mas eu disse que eu acho que o ideal é tu pegar e passar um papel, né? Acho que sim. No chip. Ah, eu lembrei de uma coisa agora. A minha irmã teve um videogame que tinha um jogo do Sonic dentro. Mas eu não sei que videogame é esse também. Podia ser até um Dynavision. Pode ser, porque eu não lembro. Eu sei que isso era o videogame dela, né? Daí eu era muito criança, eu não podia jogar. Não ia estragar. Mas enfim,
Aí do Super Nintendo tinha essa função que tu falou, né? De alugar Assoprar. fita e assoprar fita. E tu estava comentando que no teu caso ia uma galera. Ah, sim, lá em casa, meu Deus do céu. Obviamente, tipo, jogos que não era tão cooperativo, não tinha tanta gente, mas, por exemplo, quando tinha o jogo Mortal Kombat, e quando, obviamente, né, nós tínhamos os dois controles, né, que era meio difícil ter sempre. Porque eram fáceis de estragar, né? O original, sim, durava bastante, mas normalmente compravam um Paraguai, um falsificado, que não durava tanto. Então, como tinha Mortal Kombat, o pessoal jogava muito, daí ia todos os primos quase, né? Pra jogar. Ficava fazer tipo um mini torneio, né? De Mortal Kombat. Outro jogo que a gente jogava bastante, coletivo assim, era futebol. O pessoal gostava de jogar bastante lá em casa. Sendo que, tanto que eu jogava com o Bruno no futebol, não tinha tanta graça, já que tem umas manhas e depois perde a graça. Mas o pessoal não tinha contato com jogos ainda, então o pessoal gostava bastante. Sim. E até jogos que era single player, né? O pessoal jogava junto também, por exemplo, Super Mario, que é o jogo que eu mais gosto, né? Eu joguei, acho que com o Bruno depois, um bom tempo depois, a gente chegou a jogar de novo Super Mario pra zerar. Tipo, a gente zerou, acho que, não sei, chegou 8 horas de jogo, a gente conseguiu zerar de novo. Aham. Mas é um jogo muito nostálgico e interessante, porque o Super Mario, além de ter várias outras coisas, né? É um jogo que a fase ia dificultando muito, né? Ao passar do tempo. Sem contar que existia algumas fases que tu podia passar de formas diferentes, que nós chamava, né, a nossa linguajar, né? Nem sei se era essa forma correta, nós chamava passar do segundo jeito, né? Quase todas as fases tinha mais de uma forma de você completar ela. E dentro desses meio assim, além do Super Mario, outro jogo que eu gostava bastante era o Top Gear. Eu também gostava muito do Top Gear. Qual outro que eu jogava muito? Tartarugas Ninja? Tartarugas Ninja. Bah, esses daí eu não cheguei a ter feito em casa, né? Mas eu, quando jogava com Quando alocava, alugava. meu Deus do céu. Era eu, velho, o Jefferson, muita gente jogando. E é interessante que as fases é como se fosse um Mortal Kombat, só que em modo carreira, né? Sim. Bem interessante. Ah, No meu caso, de todos esses, eu jogava todos esses que tu falou. Mas o que eu mais gostava era o Donkey Kong. Que eu joguei os 3. Que eu só conheço 3, né? Se tiver mais, me desculpa. Que o primeiro era com os 2 macaquinhos menininhos. E o 2 e o 3 era com um menininho e uma menininha, né? Um macaquinho e uma macaquinha. E eu amava o Donkey Kong 2. Foi o que eu mais gostei. Que foi quando surgiu a menininha. E ela tem um rabão de cavalo, e daí ela se pendura com aquele rabo de cavalo e gira ele. Como eu jogava single player, a única coisa é que quando tinha que lançar um outro, porque às vezes acontecia, né? Tinha que jogar o outro pra cima de uma casinha, porque tinha vidinha, ou tinha moedinha, alguma coisa assim. Aí eu trocava pro menino, porque ele era pesadão e ela não conseguia jogar ele. Ela até dava um gritinho, ai! Ela não conseguia jogar. Aí eu trocava pra ele, botava ela nas costas, aí sim, jogava ela pra cima, daí dava certo. E no 1, eu não me lembro se o macaquinho que era pequeno também tinha isso. Eu acho que não, eu acho que o macaquinho pequeno conseguia jogar o grande. O grande batia as mãos no chão e saltava a banana do chão. E se tu juntava 100 bananas, dava uma vida. Eu amava esse jogo, eu sou suspeita pra falar. Eu adoro joguinho assim. no Nintendo tem mais outros jogos, né? E o Super Mario que a gente tava falando antes, eu nunca zerei ele. Eu nunca zerei. Mas eu adorava. Mas eu tomava um pau pra passar daquilo, enquanto os Donkey Kong, os 3 eu zerei. Pelo jeito eram mais fáceis, né? Hoje em dia o Super Mario ainda existe, né? Obviamente, né? Mas tô falando que existe um parecido com aquela época do Nintendo, né? Acho que Nintendo 96. Só que o pessoal faz a sua própria fase, né? Ou seja, coloca mais desafios. Bem interessante. Não lembro qual é o nome, se é Nintendo Switch, enfim. E o Mortal Kombat e o Street Fighter, os dois, eu era do tipo que ficava apertando todos os botões, seja o que Deus quiser. Hoje em dia tu fala assim, eu quero fazer um... Não é jutsu nada, como o nome do... Jutsu dizer. Habilidade especial, vamos falar assim, né? Que eu não lembro o nome que a gente chamava. Tá. Daí tu vai no Google, tu sabe, né? Sim. Antes não, a gente botava a roupa em cima do controle e ficava assim, ó.
Até Aham. sair alguma coisa. É verdade. Sim, porque a gente não sabia Não como tinha fazer. acesso à internet pra Não, fazer e agora até os novos Street Fighter, essas coisas, eles já vêm ensinando isso. os Sim, golpes. tu aperta tipo o menu ali, tu vê Já qual tem, que né? é É, porque eu lembro que tu o me macete, mostrou. né? Bem rápido. Mas antes não tinha. Não tinha. E aí eu era do tipo que apertava todos os botões, seja o que Deus Só quiser. que a gente sempre tentava os mesmos, né? Por exemplo, meia lua triângulo, meia lua pra trás, meia lua bolinha. Qual que é o Mortal Kombat que tem o Dalsin, que eu gosto? Sim. É, né? Acho Não, que é. não é do Street Fighter. Não. Ou é? Nem sei esse personagem. Agora, né? Nem sei quem se dá o 5 que você tá falando. Esse é um indiano que Não, é o estica, Street Fighter. estica as pernas e os braços. É o Street Fighter. É. Eu amo ele. Ficava de longe, né? Hadouken. Não, é ele que dá Hadouken, óbvio. Não. Eu só falei porque eu sei que é do Street Fighter. Hadouken. O Mortal Kombat é aquele que as mulheres tinham as roupas super sensual, assim. Até no Street Sim, Fighter, né? no Street Fighter também, mas aqui no Mortal Kombat elas eram meio... Parecia ninja, É, sim. uma coisa assim. E aí tinha umas roupas tudo cavado. Aí a gente ri, eu e o Bico a gente ri do... Só fazendo um adendo, né? Que tem o jogo da Lara Croft, que no PlayStation 1 o peito dela era um cone. Então aqui no Nintendo, com certeza no Street Fighter e Mortal Kombat, elas já eram sensuais, mas devia ser meio peito cone Pior também. que o Era gráfico melhorzinho? em si era melhorzinho. Era melhorzinho do que o PlayStation 1. Porque as Eu imagens não antes da consigo luta lembrar. era uma foto, né? Ou seja, não era o personagem é. em si, daí É verdade, é que verdade. ficava de lado, né? Tu não via muito. Sim, não via muito. Mas a Lara Croft no tem uma PlayStation evolução, 1, nossa senhora, aquele peito de cone maravilhoso. E a gente achava esplendoroso, né? Tipo, nossa, olha isso, né? Todo mundo. Não, eu quando. Agora, ó, a gente não colocou aqui na lista o PlayStation 1, né? Que eu não cheguei a ter. Mas quando eu vi os gráficos do PlayStation 1 comparado com o Nintendo, eu pensei, meu Deus, como isso é possível? Eu já achava o máximo. Eu jogando no Nintendo, que meu Deus, o futebol do PlayStation 1 pra mim era a mesma coisa que eu tava no estádio assistindo o jogo. Nossa, pra te ver, né? De tão real que A era, gente, né? sim, a gente realmente ficava muito emocionado com essas coisas. Ah, E aí, passando do Nintendo, mas no caso, passou no Nintendo, no PlayStation 1, tu não chegou a jogar nenhum jogo. eu acho que não, bem, não me lembro. Eu fui direto pro PlayStation. É que assim, só pra fazer uma situação pras pessoas. Eu acho que eu até poderia ter tido videogames, só que eu teria que ter aberto mão de diversas outras coisas. E eu não queria, não era uma coisa que me chamava atenção. Então, quando eu fui despertar pra ter videogame, eu não ganhei um novo. Eu ganhei um usado, que foi o Super Nintendo. E aí foi a mesma coisa que o Bico. Ou tinha que alugar fita, ou conseguia comprar, mas aí já não me chamava mais atenção. E eu tinha computador, e eu já tinha The Sims, que eu amava, que eu tive super cedo The Sims. E o meu cunhado, acho... Desculpa, gente, espirro. Não foi meu cunhado. Foi uma amiga que me emprestou um CD com um emulador de jogos da Nintendo. Então eu acabei ficando muito no PC. E as minhas amigas, nenhuma delas tinha videogame. Então, quando eu fui ter uma amiga que tinha videogame, que eu comecei a gostar de novo, já era o PlayStation 2. Eu tive um amigo que teve, não todos, né? Mas a maioria dos consoles da nossa geração. Ele teve o Dynavision, que foi antes do Nintendo. Teve o Nintendo, o próprio Nintendo que ele teve foi que a mãe comprou deles depois, um tempo. Ele teve o PlayStation 1, e o PlayStation 1 dele, ele ganhou não sei se é da madrinha dele, vinha com vários jogos. Então imagina, né? Dentre esses jogos, tinha um que eu gostava, não gostava, mas achava muito engraçado, que era o Army Man. Que eram uns bonequinhos verdes, guerreando. muito, muito da hora. Mas os gráficos que mais me surpreendeu mesmo. Mas... Eu lembro que eu ia jogar na casa dele todas as tardes, praticamente, de final de semana. Sim, mas eu tava pensando numa coisa. Eu acho que isso é muito característico de interior ou de quem mora em bairro com casas, pelo menos. Porque sempre tem um amiguinho que tem o videogame que todo mundo vai jogar na casa dele. Sempre tem. Só que o problema é que eu, com 10 anos, eu fui morar num bairro que o Bico conhece, que é onde meus pais moram até hoje, que é só prédio e é um local muito comercial e com muitos idosos. Então,
eu não fiz amigos jovens ali. Eu tinha uma amiga jovem no prédio e ela se mudou super rápido, assim, ela não ficou muitos anos lá, não. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, ela já foi embora, então eu fui morar com 10 no prédio, com 11 anos ela foi embora. E aí era só as minhas amigas de escola que eu tinha. E as minhas amigas de escola, como eu falei, elas não tinham videogame também. Então acabou que eu me fiquei isolada nesse sentido. Talvez se eu seguisse morando, por exemplo, eu sou de Lajeado, né? E morava num bairro de casas. Talvez se eu tivesse seguido morando nesse lugar, eu provavelmente teria amizades, porque eu nunca tive problema de fazer amigo menino também, tá? Ficou parecendo que, né, não tinha amigo menino. Mas nunca tive problema de fazer amigo menino, mas nem os amigos meninos que eu tinha tinha videogame. Então, talvez se eu tivesse continuado morando nesse local, eu também ia fazer amigos que tivessem esses videogames e eu ia ter contato. Talvez até eu quisesse ter mais por ter contato com isso, né? É que nem sempre ia jogar na casa do amigo. É que é muito comum o pessoal ir nas locadoras de videogame. Tipo, tinha de também. Nintendo, tinha de PlayStation 1, vários pessoal indo lá jogar. Sim. Às vezes era tão lotado que o pessoal ficava esperando marcar a hora, né? Pra poder jogar. Que isso era outra coisa que eu não fazia, porque quando eu ia nas famosas Lan House, eu ia porque eu sempre tive computador em casa, mas eu não tinha banda larga. E às vezes, algum professor pedia alguma coisa, tinha que ser mais urgente. Aí os meus pais me davam, sei lá quanto era, acho que era tribarato, acho que era menos de R$ 1 a hora. Era bem barato, né? Aí eles me davam uns centavos lá pra eu ir lá fazer o trabalho e imprimir. Mas aí era só o computador. E aí, novamente falando, eu não tinha aquelas pessoas pra me incentivar pra fazer isso. Porque geralmente tu vai de bando, né? Tu vai com teus amigos. Parte do teu grupo, né? Tu vai com teus amigos. E eu não tive isso. Não era chegado nesse tipo de coisa. E quando eu entrei no ensino médio, que o ensino médio tava bombando o PlayStation 2, né? Todas as amizades que eu fiz na escola, todas, se tinham videogame, nunca me apresentaram. Então a gente acabava fazendo outras coisas. Enfim, eu realmente não fui estimulada. Eu não tive amigos nesse sentido. E eu tinha amigos meninos, mas a gente não era muito de frequentar a casa um do outro. Acredito que eles tinham, meus colegas não eram com problemas financeiros, não. Provavelmente eles tinham. Só que eu não tinha esse contato. Então, passando pro PlayStation 2, esse foi o primeiro, na verdade, videogame que eu comprei, né? O outro foi a mãe que comprou. Sim. Eu não lembro quando que foi o ano, mas eu sei que tá no finalzinho já do PlayStation 2. Já tinha, por exemplo, hoje em dia nós temos o lançamento do... Foi quando tu trabalhou, não foi? Isso Sim. Não foi tipo 2010, 2011? Acho que 2010. Hoje em dia nós temos o lançamento do PlayStation 5, né? Sim. Estão mostrando. Naquela época eu comprei o PlayStation 2, também tá nesse mesmo sentido no caso do PlayStation 3, se não me engano, né? Ou já tava lançando a primeira leva assim do PlayStation 3. E obviamente eu já tinha jogado muito antes com o Bruno, né, do PlayStation 2. Meu Deus, ele tinha um PlayStation 2. Normalmente os videogames, né, tanto o Xbox também acho que deve fazer a mesma parte, faz a mesma coisa, né? Eles lançam uma versão normal, né, que normalmente é grande, depois lançam uma versão slim, né, que normalmente é menor. E o Bruno tinha um caixão, né? É enorme. Parecia Influencia alguma coisa, o grande e o pequeno? É que tinha um é mais compacto, obviamente que um compacto tem que ter um sistema de esfriamento melhor, essas coisas, enquanto um mais robusto não precisa tanto ter isso, né? Entendi. Mas hoje em dia tem. Hoje em dia, como eu fui ver o videogame no PlayStation 3, tem PlayStation, sei que lá, tantos tera, e a Pro, porque o Pro tem mais memória, não sei o que lá. É quase um celular. Eles têm vários patamares dentro deles. Vários mesmo. patamares, tá. Mas enfim, quando eu comprei o PlayStation 2 meu, nem comprei numa loja normal, assim, comprei do Borim. Eu lembro até hoje. E o Borim, não sei o que ele fazia, ele só vendia um controle, não vinha os dois controles, então eu tinha que comprar um controle Paraguation já. Eu acho que os dois já vinham, os dois controles dele já vinham Paraguation, não era o original. Então, o que eu pensei na época quando eu comprei? Eu queria jogar o tempo suficiente para que ele se pagasse, ou seja, em um mês eu devia jogar acho que praticamente 12 horas por dia. Então já gerando um pouco porque eu trabalhava, né? Mas quando eu não estava trabalhando, não estava na escola, eu estava jogando. Daí Sim. Acho que eu fiz um cálculo, acho que em um mês e pouco ele se pagou, porque era o tempo que eu ia gastando. O tempo que eu ia estar investindo dinheiro numa locadora para jogar. Sim, verdade. Então,
se pagou só em um mês e pouco, já tinha se pagando o meu PlayStation 2. E o pessoal lá em casa não jogava tanto mais nessa época já. Por exemplo, o Everton, o Jefferson já não jogava. A Vanusa nunca foi de games mesmo. E a mãe muito menos, né? No sentido dessa plataforma já. Aí tem aquela foto clássica tua com os pezinhos pra cima. Ali é no final de semana. Meus finais de semana Tem no Instagram do Bico, pra quem quiser ver. eram assim. Eu acordava cedo e ficava jogando até. E nessa época eu comprei até uma TV pra poder ficar jogando sozinho. Porque antes tinha TV da casa, era a mesma TV que eu jogava. E até falava, videogame estraga a TV. Meu Deus do céu. Maior fake news. Maior fake news O existente. que eu fiz? Eu trabalhava, né? Comprei uma TV. Então vamos ver se vai estragar. Se estraga, tem outra nova aí pra vocês. Nem era nova, né? Era Nem usada, era nova, mas deixa fica quieto. tudo no sigilo, como diz a Bruna. E dentre os jogos que eu mais gostei do PlayStation, talvez o mais jogado foi o Resident Evil. E o teu, Bruno, Evil qual 4. foi que tu mais jogou no PlayStation 2? Resident Evil 4. Foi também? Foi. É que E com assim, os amigos, assim, qual que tu mais jogava? eu tinha uma amiga que tinha o PlayStation 2. E ela era bem de boa, assim, ela emprestava. E ela tinha muitos jogos que, como todo mundo, eram aqueles jogos falsificados, né? Só que eu não sabia nada, absolutamente nada do PlayStation. E daí, como eu via ela jogando Resident Evil 4 e eu achava legal, porque toda vez que eu ia lá ela tava jogando isso, pelo jeito ela tava bem viciadinha nesse jogo. Eu acabei gostando daquele. E aí, quando ela chegava a botar outros, eu não achava graça. Eu lembro nitidamente que ela uma vez botou Crash pra gente jogar. Mais ou menos. Daí eu, não, prefiro outro. E eu era muito ruim, porque eu não tinha, então eu morria muito, então o jogo nunca andava pra mim, né? Tipo, ela, quando pegava, saía matando todo mundo, tiro, porrada e Fico bomba. imaginando a tristeza dela, de tu gastando vida, gastando munição, não passando. Também. Não, mas é pior que ela era super, super de boa. E aí eu não tive contato com os que eu tive contato depois, com quando o Bico me emprestou o PlayStation 2 dele. Então, eu não conhecia God of War, eu não conhecia Lara Croft, eu não conhecia... Aliás, um que eu joguei, cheguei a jogar, mas não foi na casa dela, acho que foi na casa de um primo, foi o GTA San Andreas. É assim que se fala? Eu gostei bastante desse jogo. Mas eu não tive muito contato também, mas eu cheguei a jogar. Mas nem perto do Resident Evil 4. Parênteses que no GTA San Andreas, a Bruna, acho que não sei se tu já tinha carteira, mas tu parava no sinal vermelho no GTA. Eu já tinha carteira. Eu me matava rindo. Porque uma das coisas que eu gostava de GTA é tu poder fazer o que tu normalmente não faz, né? Na tua vida real, né? Nossa, e eu respeitava as leis de trânsito. A Bruna respeitando as E o leis de Bico, trânsito. que porra é essa? Tu tá dando missão, tá a polícia atrás de ti, tá levando um tiro, tá parando no sinal vermelho. Não. Tá, não era pra tanto. Não, tô zoando, né? Não. Sim, eu parava, eu realmente parava. E nessa parte do GTA, outra coisa que tinha bastante eram as táticas, né? Tanto é que a gente brinca. Talvez tu não tenha escutado essa gíria, né? Mas a gente brincava as táticas GTA. Que eram nos jogos que tinha muita tática, né? Era tática pra vida, pra armas, munição, enfim, muita coisa. E eu lembro quando a primeira vez que eu joguei GTA foi com o Bruno. Ó, eu joguei do PlayStation 1 também, né? Mas o do PlayStation 2, quando eu vi o San Andreas, a gente não sabia as táticas. A gente não... Sim. Até tinha computador, tinha internet, mas talvez a gente não se atinava. Tinha umas táticas que aparecia avião, aparecia um Isso. carro maior. A gente não talvez era? não se atinava aí na internet pesquisar essas táticas, né? Sim. Então pra gente pegar a arma, a gente ficava matando um monte de policial, até vir uns policiais mais soldadores lá com armas diferentes pra gente conseguir armas diferentes. Nossa, por exemplo, olha só. depois de um tempo era só fazer uma tática lá. A gente, não sei se do Bruno que tinha, mas normalmente quando a gente ia nas locadoras, tinha na parede já as táticas de GTA. Daí, por exemplo, qualquer outro jogo também que tivesse algum tipo de tática assim. Eles já botavam. São códigos, né, pessoal? São tipo L1, L2, pra cima, pra baixo, bolinha, triângulo. Aparece tal coisa. Uma sequência de códigos que dava algum tipo de item ou vantagem no jogo. Sim. Então o GTA foi bem legal nesse sentido. Do Resident Evil, eu gostava era de zerar ele de formas diferentes. Depois de um tempo que eu tive vários, o Resident Evil 4, né, que foi o que eu mais joguei, tinha um 2, tinha um 3, né, mas esses daí eu não gostava tanto. Mesmo tendo zerado eles, eu não gostava porque o que eu gostei mais do Resident Evil 4 nem foi a história em si, mas sim porque eu podia mirar na cabeça do zumbi. Tanto o 3 quanto o 2, que são em terceira pessoa, mas são câmeras de forma diferente, a gente não tem como mirar na cabeça. Até tinha, às vezes, algumas
parte que tu conseguia acertar o tiro na cabeça, mas bem raro. Já o 4, né, totalmente diferente dos outros, porque além de ter uma graficamente diferente, vem a Valência, personagens diferentes. E que a gente também vendo aquilo, nossa, parecia de cinema aquilo. Meu Deus, que gráfico, né? Acostumado a aqueles zumbis todo quadrado no Menezes, né? Sim. Que chega lá um formato bem mais... Como é que ele falava? Não sei que imbecil. Atrás de ti, imbecil. É atrás de ti, imbecil. Isso que eu nunca tinha notado, né? Mas o jogo se passa numa ilha da Espanha, né? Se não me engano. Isso, E quando eu jogava a primeira vez, já que eu não sabia nada de português nada de inglês, né? Eu normalmente usava em espanhol. Daí vai o nome de armas. No início eu sabia porque era em espanhol, por exemplo, é Punisher, que acho que é punição. Sim. E daí no espanhol ficava castigadora. Ficava. E daí eu lembrava desse nome. Aí tu lembrava desse nome. Eu nunca joguei em espanhol. Eu jogava em inglês, ou quando eu tive oportunidade eu joguei em português. É que o primeiro era só em inglês. Era. Depois sim, veio com espanhol e por último já veio os que estavam em português. Veio português, isso. Essa minha amiga não tinha português. Eu fui jogar português quando tu me emprestou. Porque o meu já era depois. Porque o teu... Depois que eu tinha comprado vários CDs. Sim, né? óbvio, né? Porque tu tinha mais de um CD, eu lembro. Uma coisa que eu acho mais engraçada no Resident Evil, eu sempre pensei que eu era o fodalhão do jogo. Não só fodão, tipo, eu sabia tudo do jogo. Tipo, virei de cabeça a rabo aquele jogo. No primeiro dia que a Bruna jogou, ela pegou uma erva vermelha, se não me engano, uma amarela, que eu não sabia onde tinha. Até hoje eu fiquei decepcionado comigo mesmo. É verdade. Acho que o Bruno sabia dessa erva, só que eu tinha me esquecido. Tu tinha esquecido. Mas, meu Deus, eu me esqueci dessa erva, porque é importante, quando tu joga em níveis normal e pro difícil, a tua vida não é completa. Então a erva vermelha e a amarela aumenta essa barra de vida tua. Sim, é Mas importante saber. Eu lembro até tem. hoje. Olha isso! Não sabia disso. Conquistou o boy. Eu vi e revi uma pessoa matar o gigante a facada. Eu jogando, a gente matou uns dos gigantes a facada uma vez, porque tinha acabado a munição. Nossa, isso, vocês foram guerreiros. Vocês sabem o que eu fazia pra matar o gigante? É que assim, ó, eu sou uma pessoa que muitas vezes jogando, eu fico com medo. Parece que o personagem tá me matando, entendeu? Quando eu jogo Free Fire, que logo mais nós falaremos sobre isso, às vezes quando eu tomo tiro eu grito, junto com a boneca do jogo. Porque, por exemplo, quando tu joga PlayStation, geralmente o controle treme, aquela coisa toda. Então eu levava cagaços e eu odiava o gigante, porque eu já me assustava com zumbis normal. Imagina quando o gigante dava uma botada em ti. Então, o que eu fazia? Quando eu sabia que eu ia chegar num lugar que tinha gigante, eu encontrava o cara, o vendedor. Que eu esqueço como é que ele fala quando tu chega. Stranger. É isso, Stranger, não sei o que, tá. Aí eu encontrava ele, eu comprava uma bazuca. Geralmente eu tinha que vender um monte de coisa, me desfazer de coisa. Enfiava a bazuca na bolsa, ia lá, encontrava o gigante, dava uma bazucada nele e já morria. Eu me fudia aquela vez que era 2 gigantes. Mas aqui um tem que... na parte que é 2, foi quando... É quando tem que abrir um buraco no chão, né? Tu matava com um buraco e o outro... Só que depois, quando o Bico me emprestou o PlayStation dele, que aí eu tive a oportunidade de jogar muito, que aí eu virei o PlayStation 4. Aí eu virei o Resident Evil 4 várias vezes, por sinal. Aí eu parei de ter medo. Aí eu conseguia matar o gigante na bala, mas na facada eu nunca consegui. O Bico tá de parabéns, ele e o Bruno, hein? Cara, é que... Pra te ver, é um jogo single player, mas eu e o Bruno jogava... Sim, jogava dois, junto. né? Tipo, cada um ia passando um capítulo. Sim, mas quando eu comecei a jogar, era assim que eu fazia com essa amiga. O Bruno dava tristeza, o Bruno gastava muito de tudo, né? Aí o e eu gastava mais vida. Sim. Enfim, depende do estilo de jogo, né? O Bico é bem diferente de mim, ele não tem medo, assim. Tipo, eu noto que eu sinto como se fosse comigo as coisas do jogo acontecendo. Mas acontece isso comigo também, eu me assusto. O Resident Evil 4, eu ficava dura igual uma pedra, mas o pior foi um que eu joguei no PC, que é o Silent Hill Homecoming. Esse aí, pra quem já jogou Silent Hill, sabe, Resident Evil não é nada, porque Resident Evil é zumbi. Eu não tenho medo de zumbi. Mas defesa do Resident Evil, o Menezes, se não me engano, que é o 3 ali, o 2, são mais assustadores. Medo. Esses aí eu não joguei. O Silent Hill
tem todo aquele clima, assim, né? A cidade toda com uma névoa e tu não vê ninguém, aí do nada uns papel rolando, daí tu já toma um cagaço. Eu joguei um desses Silent Hill. É o mesmo que o meu. Não sei se é porque do nada tu tava andando assim no parque com umas vozes de criança. É? Tu botava a câmera, tinha uma imagem de uma criança. Sim. Tirava a câmera, sumia. Sim, Abacava, ele voltou pra cidade porque ele tava procurando o irmão. Aí, tipo, tu tava andando num hospital, aí um choro de criança, nada, chegava a criança, era o capiroto. Mas teve Nossa não sei Senhora. se é o mesmo que tu jogou, porque eu do nada tava andando, daqui a pouco o mundo se transformava. Mas e é. um monte de criancinha atrás de mim correndo. Um monte de bichinho pequenininho assim. Nossa, que bizarro. E eu É. meti o pé, não tinha arma, não Não. podia bater neles. Sim, às vezes não tem. Era bem. Esse foi bem assustador. Esse eu nunca consegui virar, porque também não. eu já morava aqui em São Gabriel, ou seja, eu já morava, entre aspas, sozinha. Então o cagaço pegava e eu acabava não jogando tanto. Mas aí já não era PlayStation 2. Esse aí acredito que era do 3. Mas eu tinha no PC, né? Mas acho que é isso de PlayStation 2, né? Não, esse jogo aqui é o God of Mas War. o God of War eu falei antes. Eu disse que eu sim. tive contato quando tu. Só que o problema é que o bico, os jogos estão tudo riscado. Mas tu zerou todos. Não zerei, não. Zerou os dois. Eu não zerei. Não zerou. Os dois batendo Tenho boca. certeza. E eu tenho certeza que não. Talvez o 2 não tenha zerado. É, eu lembro que ficava riscando o CD e não conseguia avançar. O 1 tu zerou na luta final, eu lembro. Ó, nem Mas eu o dois- sabia, mas então parabéns pra mas mim. o 2 tu não zerou mesmo, porque eu lembro que para de uma parte, nem é tão na frente, mas tá tranca. Que Aí tristeza, né? o God of War, daqui a pouco tu. É uma graça aquele jogo, né? Porque tu tá jogando aí do nada, chega num lugar que tem uma banheira com as mulheres. É. Ah! É um jogo. Ele é bem comedor, né? É um jogo da hora, né? Como é o nome dele mesmo? A história do jogo é muito boa, né? A história do jogo é boa. É muito boa. Imagina. Jogo foda. E pra nível de PlayStation 2, tá louco. Sim, Foi os gráficos eram revolucionário. muito bons mesmo. Eu gostei bastante de jogar. E depois do PlayStation 2, obviamente, que a gente não colocou na lista, mas teve o Xbox 360 e o PlayStation 3, né? Esse eu tive um pouco de contato, porque eu cheguei a jogar o Resident Evil 5, que eu virei. Eu joguei o Lara Croft, que eu não virei, pouquinho. mas eu joguei um pouquinho. E eu tô tentando pensar. Eu acho que esse Silent Hill era do PlayStation 3, só que eu joguei no PC. Não sei. Eu acho que. Eu vou Porque pesquisar. se fosse do PC, PlayStation 3 no PC, tinha que ser um PC bom pra rodar. Não ia rodar em qualquer PC, eu acho. Mas era esse aqui. Não ia rodar mesmo. Bom, se tu diz. Não, não. Enfim. Pode ser que era do PlayStation 2, então. Eu acho que foi mais esses jogos que eu tive contato, porque eu realmente tive muito pouco. Ah, um dos GTA V. Eu tive contato com GTA V também. Eu só vivi isso, não tive. Porque quando eu ia pras locadoras, eu jogava jogos mais do Xbox 360 mesmo. Porque antes do Bruno ter o Xbox 360 dele, a gente passava tarde todos, né? Final de semana jogando nas locadoras. Sim. E lá também tinha o PlayStation 3, porém, o Xbox em si na época, mesmo sendo um pouquinho menos, né? Ele é um pouquinho menos potente em termos de gráfico, comparado ao PlayStation 3, mas tinha bem mais jogos. Ou seja, quando tu comprou o PlayStation 2, tu praticamente já jogava os jogos de PlayStation 3, então. Já jogava também, porque só que tava bem, foi bem Sim. final e já no início na outra. Sim, entendi. Mas mesmo assim eu joguei bastante. Sim, óbvio. Ah, não deixava de ser interessante, só Não. porque tinha outro. Depois PlayStation 4, nós não tivemos contato nenhum. a gente jogou só do amigo lá no Diego, né, uma vez. Ah, mas eu não joguei. Jogou Tomb Raider lá. Isso foi no 3 dele. Ele e o Diego ficaram jogando no PlayStation 4 futebol. Ah, tá certo, né? É, foi isso que aconteceu. Eles ficaram jogando numa TV gigante lá. Eu creio que não, mas tudo bem. Meu Deus. Mas eu lembro que tu tava nos jogos colocando lá, Tomb Raider, e tinha muito poucos jogos do PlayStation 4. Ok. Entre eles era esse. Mas enfim, né? Tu disse que não. O quarto jogo que a gente jogou do PlayStation 4. Tinha um joguinho nada a ver de tirinho lá. Não lembro o nome, porque eu fico pensando, meu Deus, quem que paga? Não sei quanto é um jogo do PlayStation 4, acho que R$150, R$80 por aquele jogo. Era pior que jogo do PlayStation 2. Qual jogo? Era um jogo de tiro, nada a ver.
Tria aleatório, que é a multiplayer ainda. Que eu e tu já tava jogando junto. Ah, sim. Era muito ruim. Era muito ruim o jogo, meu Deus do Era céu. muito ruim. Obviamente, né? Alguém gosta daquilo pra ser vendido, né? Mas. E aí, saindo um pouco de consoles, já que, como vocês notaram, eu e o Bico não acompanhamos, nós acabamos ficando com PC e mobile, né? Que é celular. Aí, falando de PC, tem vou puxar agora lá das antiguidades. No Orkut, tinha muitos joguinhos. E o Bico gostava do... Café Mania. E eu gostava da Fazenda. Da Fazendinha. Eu até cheguei a jogar Fazendinha, só que tinha um problema na Fazendinha. Além de eu ser um dos últimos a entrar no jogo, né? Tinha muitas pessoas que estavam jogando antes, então você estava muito lá na frente. É um jogo que dependia bastante da quantidade de amigos que tu tinha, né? Pra tá regando a tua Fazendinha e dando mais prêmio na tua plantação. Sim. Então, como eu não sou Café Mania, na época era eu e vários outros amigos, né? Da escola, no ensino médio, né? Eu lembro até hoje. Isso era bem... Eu acordava bem cedo antes de ir pra aula. Pô, a minha aula que eu saía da casa por 7h30, 6 horas eu acordava e fazia tudo no Café Mania. Vamos supor, fazia os cafés, deixar tudo prontinho. Eu descobri não é bug, né? Mas alguns métodos, né? Pra fazer com que o cara que fosse dar nota pro café meu nunca tivesse dando nota baixa. Então, sempre tinha notas altas no Café Mania. E também eu tinha uma receita de pratos, professor. Sempre colocava prato de 12 horas, porque era o tempo que eu tinha, por exemplo, das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do outro dia, quando eu logava no jogo. Então, eu e meus amigos no ensino médio, a gente ficava discutindo assim na aula. Né? Às vezes é mais interessante a gente ficar discutindo sobre a estratégia do Café Mania em si do que a aula que a gente tinha. Eu gostava muito da Fazendinha, e aí uma vez eu estava com a Tassi na casa de uma amiga da mãe dela, e a mulher abre a Fazendinha. A mulher gastava dinheiro com isso. Foi a primeira pessoa que eu conheci que comprava, que hoje em dia até é bem comum. A gente ouve bastante gente falando, eu compro skin, eu compro arma, eu compro não sei o que nos jogos. Mas naquela época, a gente, ninguém gastava dinheiro com isso. E ela comprava, e aí ela era, o mais alto nível da Fazendinha dos amigos dela. A pontuação dela era absurda, era realmente só alguém que fosse gastar dinheiro com isso pra conseguir. Foi uma época. E depois veio o Facebook, e aí veio o Candy Crush, que eu acho que é o mais famoso de todos. E óbvio que tem diversos outros jogos, mas o Candy Crush foi, assim, o auge do Facebook com joguinhos. E tem outro, Farm Heroes, Pet Saga, tem aquele Perguntados, um monte. Em termos de jogos de computador, eu fui até o Orkut jogando. Depois, quando tive o Facebook em si, eu já não jogava mais, no caso, né, joguinhos dessas redes, né, de Facebook. Daí eu comecei a encontrar os MMORPG, né. Mas antes, né, do primeiro MMORPG que eu jogava os RPG que vinham no PlayStation 2, né. Então, qual que é o nome do jogo? Final Fantasy. Eu lembro até hoje. Eu pesquisei na internet em algum RPG para PlayStation 2, né? Já que eu vi que tinha bastante lançamentos para tanto PlayStation 3, Xbox, PlayStation 4, enfim. Mas eu queria achar algum RPG para me jogar, porque eu queria ter contato com esse jogo para ver como é que era, né? Então eu joguei, não lembro qual Final Fantasy, foi o 12, acho que foi o Final Fantasy 12. E foi surpreendente, né? Obviamente que eu já tinha um pouco mais de dicas, né, de como jogar, porque tinha acesso à internet. Então não foi do zero, assim, o aprendizado, né. Eu podia, entre aspas, tô com dúvida de como fazer tal missão, encontrar tal boss, mas o que eu gostei do RPG foi esse mundo, entre aspas, aberto, né, sendo que os RPG de consoles, assim, de plataforma, ele não é tão aberto. Por exemplo, quando eu joguei uma vez, não sei qual foi aquele RPG que eu lembro que era nas Lan House, né, que tinha, além do, por exemplo, a Bruna falar do CS que tinha na época. Eu joguei um pouco do CS, mas tinha uns RPG, né, que tinha naquela época, que eu também joguei e achei interessante. E isso que eu queria, tava buscando as meninas bem salientes, o pessoal passando lá fora.
Então era um jogo que eu queria muito jogar, que era o tal de RPG. Então joguei o Final Fantasy, me apaixonei. Não em si pela história, porque eu não entendia muito, né, pessoal? É todo em inglês, né? Então tinha bastante dificuldade de entender em si. Mas o que eu gostava muito era de conseguir evoluir os personagens, né? Depois que eu chegava em determinado lugar, eu queria upar, né? Ou seja, quanto mais pontos de experiência tinha o personagem, né, mais forte ele ficava com o decorrer do jogo. Ou seja, mais fácil tu ia ter, mais facilidade, né, tu ia ter para enfrentar os boss, né, os chefões de cada parte do jogo. Então foi aí que eu tive os primeiros contatos com o RPG em si. Depois eu quis encontrar RPG para computador, que são os famosos MMORPG, né, que eu já tinha falado um pouco antes. Dentre Sim. esses, Tu vai falar do Tibia. Isso. o Tibia, meu Deus do céu. Foi tudo que eu queria no RPG. Talvez não no momento certo da minha vida, mas eu adorei jogar Tibia. Provavelmente muitas pessoas devem ter ouvido falar. Quem não viu falar sobre Tibia, provavelmente deve ter tido algum colega, algum amigo que jogou Tibia uma vez na vida. O Tibia, pessoal, que é interessante, né? Diferente de qualquer outro tipo de RPG, porque normalmente o RPG, né? Role Playing Game, né? Ele é uma história em que tem uma evolução, né? Tipo, o Super Mario é parecido com um RPG. Tu começa no início da fase, vai até o final, procura lá da princesa. O Tibia, ele é diferente de tudo, de todos os outros RPG. Tu não tem, entre aspas, né, no jogo, tu não tem objetivo algum. Tu não é obrigado a fazer missões, tu não é obrigado a caçar, tu não é obrigado a fazer nada para evoluir no jogo. É um jogo que tu, entre aspas, né, faz, né, a trajetória. E talvez seja por isso, né, um dos fatores em que muitas pessoas ainda seguem jogando Tibia hoje em dia, né? Hoje em dia, às vezes eu entro no site do Tibia e olha, eles têm 20 mil pessoas jogando aí no jogo, né? Se contar uma das peculiaridades do Tibia, né, que é um jogo pago, né? Não pago no sentido pay to win, né? Mas pago no sentido que tu pagava uma mensalidade por mês, né, para ter uma conta premium, né? Daí a conta premium tinha algumas vantagens, ou seja, mais cidades para te explorar, montaria, região de mana, HP, enfim, algumas coisas que te deixavam de mais facilidade no jogo, né? Então, essa é a parte ruim do Tibia, né? Se não fosse assim, seria perfeito. Mas enfim, né? Uh, Depois do Tibia, eu fiquei um bom tempo sem jogar jogos de computador. E não lembro quem me apresentou. Acho que foi o Antônio Leonardo, o famoso Tonhão, né? Na faculdade me apresentou o LoL. Lembro até hoje que era nós lá na faculdade, um grupo, acho, de 5 amigos na faculdade, e o Tonha trouxe o LOLzinho, né? Famoso, que nem as propagandas que aparecem no YouTube, né, pessoal? Vou mostrar pra vocês hoje o famoso LOLzinho. Eu não jogava LOL, mas eu sempre gostei, né? Desenvolvi, né? Talvez algumas pessoas hoje em dia, parecido com o que algumas pessoas hoje em dia têm, como por exemplo com futebol, né? Gostar de torcer por um time, assistir futebol, ou assistir golfe, tênis. Eu comecei a assistir campeonato de esporte, né? Que são praticamente, né, um campeonato de jogos virtuais, né, desse tipo. E o que eu mais gostei na época, eu lembro, acho que foi 2013, 2014, não lembro certo, foi que eu comecei a assistir o campeonato de LoL, que tava dando CBLOL. Eu nem sabia que era, né, isso na época, né, mas eu lembro que vi aqueles times jogando, e eu não entendia muito, não entendia nada do jogo, né, mas eu achava sensacional aquilo, né, os bonequinhos, né, lutando lá, e os narradores falando muita coisa que eu não entendia nada, né? Mas eu gostava de assistir, né? E eu lembro que na minha casa nem tinha internet tão boa assim. Ou seja, para assistir uma transmissão ao vivo era uma dor no coração, né? Passava toda hora travando a transmissão em si. E eu lembro que eu assistia no celular da minha mãe, que era um celularzinho de LG. Pessoal, meu Deus, não lembro o tamanho da tela, né? Mas era muito pequeno. E ele mal conseguia reproduzir os vídeos, né? Tanto é que tem alguns vídeos no YouTube que ele nem reproduzia mais, né? Pobre do celular da minha mãe. Então, eu assistia bastante LOL já nessa época, e quando o Antônio Leonardo apresentou o famoso LOLzinho, não deu outra, né? Eu lembro que
eu ficava muito tempo jogando LoL. Isso que é muito ruim, né? Mas eu ficava horas. A gente se juntava em. A gente nem usava chat de conversa na época do LoL. Hoje em dia o LoL tem chat de conversa incluso no jogo, né? Mas na época a gente usava o Skype, né? Então era todos os times completos lá, os 5 noobs, né? Jogando LoL. E a gente passava horas jogando, 5, 6 horas jogando LoLzinho com os amigos. Óbvio, né? Mente que alguns pararam de jogar, os outros seguem jogando até hoje, né? Hoje em dia eu até jogo LoL com meus amigos ainda. Bem menos do que antes, né? Mas porém a gente joga bastante, né? O famoso LoLzinho. E é um jogo que eu não paro de jogar até hoje. Passa a época, deixa a época. Obviamente que hoje em dia o LoLzinho já tem com alguns requisitos diferenciados, né? Não roda mais no computador que eu tinha, então quando eu jogo LoL, tô jogando pelo computador da Bruna. Uhum. Eu falei bastante sobre LoL, né, assim. Qual outro jogo de PC que tu jogou bastante, assim? Ah, eu acho que, pra mim, assim, qual jogo representa a Bruna? The Sims. Eu tive os 4. Tenho o 3 e o 4 E ainda no meu PC e gosto de jogar. gênero RPG, assim, tu nunca jogou? Não, eu até tava pensando sobre isso enquanto tava falando. Eu tava pensando, será que eu já joguei RPG? Mas não joguei. Não joguei. Nem de videogame console, assim. Não. Mas eu tive pouco contato, né? Pra mim, o meu jogo, assim, sempre foi The Sims. Que Bem... é quase um RPG, né? Que sabe? Se parar pra pensar. Parecido, tu cria a tua história. Eu acho, assim, por um lado, eu lembro quando eu conheci o The Sims, eu era bem criança, assim, né? Tinha, sei lá, 10 anos. E eu lembro que eu fiquei bem viciada, assim, a minha mãe até ficou braba lá, botou de castigo, aquela coisa toda, que eu usava demais, né? Mas realmente, se tu parar pra pensar, se tu ficar muito naquilo, é preocupante, porque tu começa a viver uma vida que não é tua, né? Tu se faz lá e tu faz tudo que tu quer, e aí tem os... Como é que a gente chama? Tem os códigos, que aí tu consegue muito dinheiro, ou tu consegue isso ou aquilo, e aí acaba que tu tem tudo lá dentro. Então, realmente, eu acho que se não cuidar, a pessoa acaba viajando na maionese. Eu até dou risada com o Bico que nessa quarentena dá vontade de viver dentro do The Sims, né? Porque a gente tá só trancado em casa mesmo. Na verdade, eu nem tenho jogado, é porque assim, o meu computador, ele é um senhor de 8 anos de idade, né? E quando eu jogo The Sims, às vezes, o notebook se apaga. Ele fica muito quente e se apaga. Então eu tenho evitado jogar. Mas eu gosto muito de jogar The Sims. É o meu jogo favorito da vida. E eu até vou contar um caos aqui, que eu já falei pro Bico. Naquele episódio do relacionamento, eu falei que eu tive alguns relacionamentos, né, e tal. E a Bruna, iludida, corria lá no The Sims, né? E fazia o bonequinho dela e do boy, né? Bem feliz, né? E aí acabava o relacionamento. E aí eu tinha botado uma coisa na minha cabeça, que se eu fazia uma família no The Sims com o cara, o relacionamento acabava. E aí, quando eu comecei a namorar com o Bico, aí eu não queria fazer família no The Sims com o Bico. Aí uma vez eu comentei com ele, o Bico, tá, né, Bruna, me poupe. Eu fiz a minha família com o Bico. Inclusive, eu quero dizer que a minha família do The Sims 4 com o Bico, eu tenho trigêmeos. Superstição, né, bem? Superstição. Viu? Mas aí eu tirei da cabeça, deu certo, viu? Graças a ti. E o The Sims 3, eu e o Bico tivemos 3 filhos, mas não foi trigêmeos. Viu, gente? Ó, tô indo pra casa dos 3 aí, ó. Vai saber, vai que a ficção vira realidade, né, Bico? Trigêmeos não, Deus me livre. E hoje em dia, o que eu mostrei pra Bruna recentemente, não faz muito tempo, né? Foi a era dos mobile, né? Mobile, né? Que o pessoal fala. Que eu não podia ter, porque o meu celular de antes era um horror. Sim, mas tu já conheceu um pouco, né? Sim. E agora que tu tá com o celular melhor, tu já tá um pouco mais inclusa nisso, né? Que são jogos pra celular, não jogos no tipo... joguinhos do Facebook, né? Se quiser joguinhos do Facebook, tu joga no Facebook, né? Sim, esses eu já tinha. Mas a Bruna conheceu o fogo grátis. Meu Deus do céu. O Free Fire. O Free Fire. Foi o que eu gostei. O Frifas, que o pessoal também chama. O Bico me apresentou o COD também, mas eu não me adaptei. Mas eu falei pro Bico
que eu acho que a minha função com Free Fire é que o Free Fire, pra mim, é uma mistura de The Sims com o que eu gostava do Resident Evil 4, que é dar tiro. Então, tu pode mexer no bonequinho, o bonequinho se mexe, faz lá os emotes que a gente chama. Aí tu troca as roupinhas, tu troca o cabelinho, tu troca o sapatinho, não sei o que. E eu só jogo com mulher, né? Eu não jogo com personagem homem. Mas interessante do Free Fire que também é parecido com RPG no sentido comunidade, né? Ter contato com outras pessoas dentro do jogo. Sim. Como é que foi esse teu contato assim, com outras pessoas, normalmente crianças? Tá, só uma coisa. O meu login pelo Free Fire não é pelo Facebook. Então eu acabo geralmente não jogando com pessoas que eu conheço. Geralmente eu jogo com desconhecidos. E muitas vezes esses desconhecidos são crianças. Às vezes eu gosto de interagir com eles. Esses dias eu joguei com um. Fiquei enchendo o saco do coitado. Aí como eu tava dormindo altas horas da madrugada, às vezes era tipo 3 horas da manhã, tu ia jogar, tá a criancinha lá. Eu, quem tá fazendo acordar dessa hora, criatura? Ai, não sei o que. Daí sempre tem uns, ai, minha mãe deixa, não sei o que, aquelas coisas, né? Mas tem uns que te xingam. Ah, sim, tem uns. Batem um gurizinho. São revoltados. Um dia eu tava jogando, o modo que eu mais gosto é o CS e o mata-mata. E eu tava jogando CS, e aí, que é contra squad, e aí uma criança lá matou uma pessoa. Beleza, matou. E eu tava correndo e passei do lado do baúzinho da pessoa morta e veio itens pra mim. Só que isso é a coisa mais normal que existe, gente. Todo mundo pega item de todo mundo, beleza. A criança meteu a boca em mim. Volta aqui! Me dá a arma! Fui eu que matei! Aí eu peguei a arma, liguei o microfone, porque eu geralmente ouço o que os outros falam, mas o meu microfone fica desligado. E às vezes quando eu me irrito, eu desligo o de ouvir também. Aí eu liguei o meu e eu falei, pega essa arma então! Mas que horror, que não sei o que! E xinguei um monte a criança. E aí eu disse, eu não preciso dessa merda. E a criança assim, mas eu preciso! E era uma M60 brigando comigo por causa de uma M60. Então, às vezes, eu brigo com as crianças. Outra pessoa que briga com as crianças é o Diego, nosso amigo que joga. Ele joga mal pra caralho, as crianças dão um pau nele jogando e ele quer xingar as crianças ainda. Mas às vezes eu me irrito com criança também. E às vezes só de ouvir que é uma criança eu já muto, porque me irrito. Eu gostei de jogar com o Diego e com o primo dele, porque o primo dele joga muito bem, é uma criança e aí fica revoltado com o Diego, tipo, tu me deixou aqui morrer! E aí o Diego, eu nem te vi. Não, isso daí que eu... Isso me dá uma tosse, mas é engraçado. Às vezes a Bruna, eu tô jogando com a Bruna, né, o Free Fire, os caras me derrubaram, eu no lado dela, e ela não vê que eu sou bem boca quando aberta. derruba algum companheiro teu faz um som diferente. Ela não nota que isso é um som diferente. Eu tô concentrada. E eu falo, tô aqui no chão. Agora que eu fui ver que é tu que tá aí no chão, daí ela vai lá e salva, daí. Quando dá pra salvar. Quando né? eu consigo, Que às vezes nem vale a pena tu salvar o aliado, né? Às vezes deixar morrer mesmo. O Diego que sempre tenta me salvar, aí eu grito na cal. O Diego é que vai pra guerra, né? Não, sim, eu digo, não vem aqui, não vem aqui. Daí quando vê, tá ele lá e toma um monte de tiro, ele, eu não vi. Daí eu, meu Deus, sim, ele fala isso, por isso que a gente riu. Ele diz, vou pra guerra. Aí ele só sai assim no meio do campo e já toma um tiro. Pelo menos é o modo CS, né? Que aí vai reviver em algum momento, porque se é no modo clássico, o dá Battle Royale que... Vai, pra matar. O Battle Royale em si é uma febre até hoje em dia, né? Vários jogos Vários jogos usam dessa mecânica do Battle Royale, que são vários jogadores numa ilha, né? Até o último, né? Sobrevivente. Sim, Ou eu gostei time. disso. Mas tu joga bem pouco Battle Royale, né? Sim, bem pouco. Porque o do Free Fire... Gente, as cadelas estão latindo muito. Eu vou até pedir desculpa, porque... Eu falei antes, não era Nossa, enlouquecida. Por cima da sirene. Mas no caso do Battle Royale, né? O que eu mais gostei do Free Fire, no início, né? No Battle Royale, era essa interação que a gente tinha com a comunidade, né? Com as pessoas em si. Por exemplo, eu conheci várias pessoas num jogo, né?
jogo hoje em dia com pessoas diferentes no Free Fire, porque tinha essa parte de comunicação, né? Que é parecido com os RPG, essas coisas do tipo. Mas hoje em dia eu jogo muito pouco Free Fire em si, assim, porque... Enfim, não tem aquele vontade de jogar bastante, né? Às vezes eu jogo quando a Bruna convida, mas às vezes eu jogo e a Bruna fica brava comigo porque eu morro, algo parecido. Daí eu falo, tem que jogar direito da próxima vez. Meu Deus do céu. Mas o meu irmão também joga Free Fire. O Free Fire é um jogo que hoje em dia, né, muitas pessoas devem ter ouvido falar. Quem é mãe, por exemplo, deve ter ouvido que o filho joga algo parecido, né? Porque é um jogo que se adequa bastante à comunidade brasileira, né? Pois diferente de alguns outros jogos que requer requisitos muito elevados, né, do celular, ou seja, vamos supor, 90% dos celulares de 2018 para cima vão conseguir rodar o Free Fire com facilidade, né? Diferente, por exemplo, de outros jogos mais recentes, como COD Mobile, o próprio PUBG, o próprio Fortnite, que são jogos que tem mobile também, só que são requisitos bem mais elevados. Verdade. Vamos encerrando por aqui? Acho que tá bom, né, bem? Já falou um pouco. Falamos um pouquinho das nossas experiências. De todos os jogos que nós jogamos e seguimos jogando, alguns ainda, né? É, bem isso. Então, obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Desculpa os barulhos. Pode deixar um recadinho pro pessoal pro final. Quem chegou até o final, né, teve paciência, coloque aí o nome de algum jogo que tenha jogado na infância ou atualmente está jogando, só pra gente ter uma noção. Pra interagir, né? Eu adoro responder os comentários. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. E até mais.